pai, eu queria saber de você, com tantos anos de ministério que você tem e com todas as experiências que você já teve a respeito do ministério, experiência com Deus, quais são os 3 elementos básicos que um cristão precisa para desenvolver um ministério? Para desenvolver o seu ministério. Primeiro, tem que ter certeza do seu chamado. Que você foi chamado por Deus para o ministério. Então, essa certeza de que você foi chamado é que te impulsiona, que não deixa você voltar atrás. Porque você primeiro sabe quem te chamou, você sabe a quem você está servindo e por que você está servindo, as motivações do seu coração. É isso que nos fortalece, a certeza do chamado. Que mesmo que alguém diga não, aquele que te chamou confirma o seu ministério. Mesmo que alguém tente desestimular as provações, as tentações, as aflições, a falta de consideração, as pessoas que, por exemplo, ficam assim, mas ninguém está vendo o que eu faço, independentemente do reconhecimento humano, você tem um alvo, porque você foi chamado por Deus. E você sabe que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. É Paulo, ele firme nessa convicção, olhando para o seu chamado, ele não se desanimou em momento algum. Nem quando estava em cadeia. Nem preso. E é interessante que nós estivemos ouvindo lá o pastor Guilherme, trouxe uma mensagem assim muito maravilhosa, né? Sim. Eu estou preso, mas eu não sou um simples preso. Eu sou um embaixador de Cristo, embaixador de Deus, um representante de Deus. Então isso mostra que ele tinha o quê? Convicção do seu chamado, certeza do seu ministério. Porque a pessoa que não tem convicção do chamado e ela não tem o chamado, na primeira luta, ela fica dependendo do reconhecimento das pessoas. Ela cai fora. Às vezes ela é até chamada, mas ela não tem convicção. Como foi o caso, por exemplo, de João Marcos. João Marcos é um chamado de Deus, mas no primeiro problema que ele viu, quando saiu com Paulo e Barnabé, ele correu para o colinho da mamãe. Ele voltou, e na segunda vez Barnabé queria incluí-lo novamente na missão, Paulo disse não, porque Paulo era realmente um temperamento radical, intransigente. Ele não tolerava pessoas indecisas, ele queria estar com pessoas que realmente tinham uma meta, tinham um alvo como ele tinha. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça já me é guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Então veja que ele tinha um alvo, um objetivo, e ele não abria mão disso por nada. Não era fome, não era nudez, não era perseguição, não era aflição. Meu Deus, quando a gente lê aqui, por exemplo, olha só, isso aqui é certeza de chamado. Então o primeiro aspecto que eu quero apresentar é esse, porque chega a ser dramático. Capítulo 4 de 1 Coríntios, a partir do versículo 9, diz assim, olha, porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos. Então veja que ele tinha certeza do seu chamado. E em todas as cartas, ele começa assim, olha, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Se você ler, por exemplo, depois a gente continua ali, você lê Romanos, praticamente em todas as cartas, olha o que ele diz. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Você vai para 1 Coríntios, como nós já lemos, depois você vai para 2 Coríntios, ele está sempre enfatizando, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Você vai para Gálatas, olha só, aqui ele chega até dar a impressão que ele está... Paulo, apóstolo, dá a impressão que ele está se exaltando. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E aqui no capítulo 1, versículo 15, ele chega a dizer o seguinte, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, então Deus, na sua presciência, já via esse homem que lá na frente iria tomar uma decisão e já o separou, já o consagrou para o ministério. Então ele tinha muita convicção do seu chamado. Então a convicção do seu chamamento, a certeza de que foi Deus que selou o seu ministério, é isso que é o seu sucesso. O sucesso no ministério, primeiro, certeza do seu chamado. Agora o segundo é fidelidade no seu chamado. Você tem que ser fiel. Porque Paulo ele pega muito nessa questão da fidelidade.
fidelidade na sua vida de comunhão com Ele. Porque você precisa estar sensível à voz de Deus. Porque não adianta você ter um ministério, mas você não estar sensível à voz do Espírito Santo. Para onde Ele quer te direcionar, aquilo que Ele quer que você faça. Então, fiel. Fiel na sensibilidade, na vida de comunhão, na vida devocional. E aqui nós vamos falar sobre leitura da palavra. Momento de oração, momento de consagração e de comunhão a sós com Deus. Experiência com Deus. Não é experiência de ouvir falar, é você e Deus. E existem momentos em que Deus deixa você num deserto, numa dificuldade, para que você possa aprender a depender 100% dEle, única e exclusivamente dEle, e vê-lo face a face. Então a fidelidade do ministério, o seu empenho no ministério, a sua obediência no ministério, isso é a razão do seu sucesso. Você vai ter sucesso tendo certeza do seu chamado, tendo fidelidade, sendo fiel ao seu chamado, porque aquele que lança a mão do arado, ele não pode mais olhar para trás. Eu costumo dizer o seguinte, que o destino final do obreiro, do ministro, é a cruz. Você não tem como escapar. Paulo chegou a dizer, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Desde agora, ele diz ainda em Gálatas, ninguém mais me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ora, para viver assim, você tem que ter muita convicção do seu chamado. E eu diria agora, por último, amor a Deus, amor à causa de Deus, amor às almas, que era isso que constrangia Paulo, ao ponto dele dizer, porque o amor do ministro para com a sua igreja, que muitos perderam o amor, né? As ovelhas, estão amando outras coisas. Então o amor às ovelhas, o amor à palavra de Deus, o amor a Deus, o amor à causa de Deus, eu posso dizer que é a válvula ou a mola propulsora que te impulsiona. Porque todas a sua motivação, todo o seu trabalho tem que ter como motivação principal o amor. Veja que Paulo ele reverbera o que também Moisés disse. Ele diz aqui, olha, no capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne. Ser separado de Cristo é ser um anátema, é você ser maldito, é você até perder a salvação. Em outras palavras, parafraseando a palavra do apóstolo, ele está dizendo o seguinte: se a minha ida para o inferno redundar na salvação do meu povo, que Deus me mande para lá. Se for isso, se isso desse resultado. Olha o que Moisés diz, não é justamente isso? Ó, capítulo 32, versículo 32 e 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Se não dá para perdoar o teu povo, risca o meu nome. Aí Deus responde para ele, então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a esse riscarei eu do meu livro. É claro que Deus não iria fazer isso com Paulo. Mas se isso fosse possível, então ele está aqui numa linguagem apelativa. E para finalizarmos, esse homem que era tão rude, ele escreve aqui para a igreja da Galácia. Olha só, se isso não é amor. Igreja da Galácia, nós estamos aqui em Gálatas capítulo 4, 19. Ó. Ele diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pelo amor de Deus. E finalizando, 2 Coríntios 12, 15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então veja bem, quero repetir. Ó. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Portanto, o amor
pela causa, o amor pelo ministério. Então, qual é a motivação do seu coração? Eu às vezes costumo dizer o seguinte: quando você estiver meio desmotivado, querendo parar, querendo abrir mão do seu ministério, faça 3 perguntas. Quem te chamou? Você vai responder: Jesus. Para quem você trabalha? Para Jesus. E por que você trabalha? Amor. Tem que ser por amor. Então é isso que te mantém vivo no ministério. Certeza do seu chamado. Fidelidade na sua vida espiritual ministerial. Fidelidade à leitura bíblica, à oração, momento de consagração, de intimidade com Deus, mantendo a sensibilidade espiritual para ouvir, é um relacionamento, ouvir a voz de Deus. Porque você tem que ser fiel. Paulo sempre dizia: porque eu recebi do Senhor aquilo que vos ensinei. Ele tinha certeza que o que ele estava entregando era justamente aquilo que ele havia recebido. E por último, amor. Amor é causa. Se você tiver amor, você vai sofrer pelo rebanho. Você vai morrer pelo rebanho, como Jesus morreu e Paulo também morreu. Então você vai trabalhar pelo ministério, por Deus. Amor a Deus, amor ao ministério, amor às almas, amor à obra de Deus. Eu penso que esses ingredientes é que te mantém vivo e que te impulsiona. Existem muitos outros, mas eu quero destacar essas 3 coisas.